Pessoal, alguns alunos pediram para eu dar uma recapitulada na aula de variáveis e constantes. Talvez eu não tenha sido muito claro, então a gente vai falar rapidinho aqui novamente de variáveis e constantes. Então, assim, em relação aos tipos de dados, eles definem o que vai ser processado pela máquina. Porque o computador ele não sabe de antemão, né, quais serão os tipos de dados que ele vai receber. Então você tem que declarar o tipo de dado que você vai é, utilizar durante a execução do algoritmo. Em relação às variáveis e constantes, elas são, na verdade, áreas ou regiões da memória principal, no caso a memória RAM, onde aqueles tipos de dados são armazenados temporariamente para o processamento, ou para exibição, ou para aquisição na entrada de dados ou saída de dados, né? Então, eu faço questão de na hora de desenvolver os algoritmos, né, os mais simples, a gente tem em mente inicialmente esse esqueminha, né? A entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Por quê? Porque para receber os dados, a gente vai precisar de variáveis que recebam esses dados, né? Variáveis de entrada de dados. Para processar esses dados, a gente vai precisar de variáveis que vão receber esses dados que foram armazenados nas variáveis de entrada de dados. E por sua vez, a gente também vai precisar de variáveis para saída de dados. De vez em quando, né, quase sempre, as variáveis de entrada também são as variáveis que a gente vai utilizar no processamento, também na saída, né? Mas, via de regra, a gente precisa de variáveis para receber os dados, precisa de variáveis para processar esses dados e precisa de variáveis para exibir esses dados. E variáveis são regiões, como eu já falei, na memória RAM, tá? Então, o tipo de dado define o que, e a variável define onde o dado vai ser processado. Tá? Então, o computador é uma máquina que recebe dados, processa-os e retorna os resultados obtidos, né? Então, tal processamento é executado por meio do armazenamento dos dados em memória por meio da utilização de variáveis e constantes. Ok? Então, variável, né, para dar uma definição mais formal, é uma região da memória, né, principal, que a gente chama vulgarmente de memória RAM, previamente identificada, que tem por finalidade armazenar dados ou informações por um determinado espaço de tempo. É aquela coisa, né? A memória RAM ela é do tipo volátil, tá? Ela é mais rápida do que a memória secundária, no caso um HD, por exemplo, que é não volátil. Ou seja, desligou a máquina, aquelas variáveis elas somem da memória RAM. Então, são armazenadas temporariamente. As variáveis também armazenam apenas o valor por vez. Apenas o valor por vez, tá? Então, sei lá, uma determinada variável chamada soma tem 100. Se no próximo processamento você tiver que armazenar 200, então aquele valor de 100 ele deixa de existir. Então, apenas um valor por vez. Tá? E como eu falei, esse valor está relacionado ao tipo de dado, tá? E isso recai aqui na próxima observação. Toda variável que é uma região na memória RAM, que armazena dados temporariamente, ela precisa ser declarada. E declarada significa dar um nome e indicar um tipo, tá? Então você vai utilizar um determinado tipo de dado, por exemplo, a idade de uma pessoa. Então você não declara essa variável como dando o nome idade para essa variável e dizendo que aquela variável do idade é do tipo inteira. Você precisa realizar cálculos com o salário de um funcionário. Então você declara uma variável chamada salário e diz essa variável do tipo real. Então, declarar uma variável significa dar um nome para ela e indicar qual é o tipo.
no Visual G tem como fazer isso, a gente vai mostrar, tá? Mas de antemão você precisa saber o seguinte, que uma variável ela precisa ser declarada, e declarar uma variável significa dar um nome, um identificador, e dizer qual tipo, né? Aqueles 4 tipos que a gente viu nas aulas anteriores, né? Real, inteiro, caractere, booleano. Ok? Para frente. Então assim, imagina que a memória principal, a memória RAM, ela é um armário desses que a gente vê em repartições públicas ou empresas, né, para armazenar arquivos, né, com as informações dos funcionários. Então imagine que a memória principal, a memória RAM, tá, ela é como um armário desse, onde cada gaveta é uma variável. É uma variável. Essas gavetas elas possuem uma identificação, geralmente um número ou um nome alfanumérico. Então é como se fosse o nome das variáveis. E nessas gavetas a gente armazena arquivos, né? Sei lá, folha de pagamento ou cadastros de funcionários. Então esse tipo de arquivo é como se fosse o tipo de dado da variável. Então a variável ela tem um nome que identifica, e ela tem também uma indicação do tipo de dado que essa variável vai armazenar. E essa variável ela é criada pelo programa ou pela máquina na memória RAM. Então aquele espaço na memória RAM, aquela gavetinha, ela vai ter uma identificação, um nome, e você também tem que indicar o tipo de dado que aquela variável vai armazenar. Então soma, aí vai reservar lá na memória RAM uma quantidade de memória, né, um espaçozinho, e vai dizer que ali você pode armazenar valor do tipo real ou inteiro, dependendo do que você quer fazer. Então assim, em relação à nomenclatura de variáveis, tá? Essas regras elas são quase que universais, né? Toda a linguagem de programação, inclusive o Portugal, elas seguem essas regras. Então, quando você for dar nome a variáveis, essa variável, o nome da variável ela só pode começar por underline ou por letra. Então, não pode ter variável começando com números, tá? Ou com caractere especial, tá? É o próximo item ali, não pode começar por número. Os demais caracteres têm que ser obrigatoriamente letras, dígitos ou no máximo underline. Você não, mais uma vez, não pode ter espaço em branco, não pode ter caractere especial como vírgula, acentos, o arroba, o hashtag, o símbolo de porcentagem, não pode ter. No caso do Visual G, esse nome ele tem um comprimento máximo de 31 caracteres, tá? Então assim, via de regra, né, 31 caracteres é muita coisa, mas é uma boa prática a gente dar nome curtos e significativo para as variáveis. A gente vai ver quando estiver desenvolvendo o nosso algoritmo mais na frente, isso aqui com mais clareza, tá? E não pode ser uma palavra reservada. Também essa explicação eu vou deixar para mais para frente, que são as instruções da linguagem, né, no caso do Portugal aqui propriamente dito. Tá certo? E detalhe, né? As linguagens de programação, a maioria delas são case sensitive, ou seja, são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. No caso do Visual G, Portugal aceita indiferentemente, ele não faz diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Tá? A gente vai explicar mais na frente também. Então, casa, tudo maiúsculo, no Visual G é a mesma coisa de casa, tudo minúsculo, que é diferente de uma linguagem C ou PHP, por exemplo. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro essa parte de variáveis. Tá bom? E constante, né? Até um paradoxo, parece contraditório, é uma variável, você dá um nome para ela também, cujo valor é fixo, não muda durante a execução do programa. Então a gente tem aqui o exemplo do número π. Então você colocaria lá π do tipo real e atribuiria logo no começo do algoritmo o valor 3,14. Então é uma variável cujo valor é fixo, não muda durante a execução do programa. E mais uma vez, né, fica aqui as ideias e a gente está preparando o terreno para depois partir para a programação, para a construção dos algoritmos propriamente dito. Tá certo? Então assim, a gente falou de variáveis, falou de tipos de dados, e agora a gente vai falar de operadores. Operadores,
ele simboliza uma operação efetuada sobre as variáveis e constantes, realizando processamento de dados. Então você tem uma variável que armazena, uma variável A que armazena o número 10, uma variável B que armazena o número 20. Então para você realizar uma operação você precisa de operadores. E esses operadores são classificados em três tipos, né? Os aritméticos, os relacionais e os lógicos. Tá? Então para você calcular, realizar cálculos, comparações ou operações lógicas, você precisa de operadores. Tá? Os operadores, mais uma vez, eles simbolizam a operação que a gente efetua sobre variáveis e constantes. Tá bom? Então, operadores aritméticos, né, são aqueles da matemática que a gente já conhece. Tá? Só que tem um detalhe: como os programas da gente, a gente tem que fazer linha a linha, a divisão, no caso, ele não é aquele símbolo, dois pontinhos e um tracinho no meio, é a barra inclinada para a direita. Tá? Então, aqui 10 dividido por 2 é 10 barra 2. A multiplicação também não é aquela cruzeta não, passa a ser o asterisco. Tá? A adição mantém, né? Perdão, a subtração mantém. E agora entram algumas novidades. O resto da divisão, tá? Que no caso do visual é pelo sinal de porcentagem ou por essa palavra reservada mod. Então, por exemplo, 8 dividido por 3 vai me dar um resto. Lembrando que o resto, né, é diferente lá do quociente. 8 dividido por 3 é igual a 2. Isso aqui é o resto da divisão, né? 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, sobra 2. A parte de exponenciação é indicada pelo acento circunflexo, né? O chapeuzinho que a gente chama aí vulgarmente. Então 5 elevado ao quadrado, aqui em algoritmo fica 5, né? O circunflexo, 2, aí você realiza a operação. Então 5 elevado ao quadrado, 25. A raiz quadrada também, né, tem uma novidade. A palavra reservada, raiz Q. Então aqui, ó, raiz Q. Ele recebe um argumento aqui, ó, entre parênteses. Então raiz quadrada de 16, a gente sabe que é 4. Aqui em Portugal vai ficar raiz Q de 16 igual a 4. Então se atentem a isso. Os aritméticos, eles indicam operações aritméticas, né, obviamente. Só que toma cuidado. Divisão, barra, multiplicação, asterisco, adição, a cruzeta, né, mais a subtração, tracinho. E entram agora outros operadores, né, que nesse caso o resto da divisão. Então 8, retomando o exemplo, 8 mod 3, ele retorna o resto, não o quociente. Tá? Diferente aqui da barra, que ele retorna o quociente da divisão. A exponenciação, no caso é a potenciação, ó, 5 elevado ao quadrado. Tá? Em matemática é assim. Aqui em Portugal é diferente, é 5 circunflexo 2, né, para indicar a potenciação. E a raiz quadrada também é diferente, né? A gente tem esse símbolo aqui, só que passa a ser raiz Q e você coloca aqui o argumento, que no caso é o valor que você quer definir aquela raiz quadrada. Então raiz Q, aí entre parênteses, 16 vai retornar o valor 4. Esses são os operadores aritméticos. Tá? Então, dando continuidade, em relação a expressões numéricas, né? Na matemática a gente tem as chaves, colchetes e parênteses. Não é isso? Tá? Aqui em algoritmo, né, a gente já vai citar outras diferenças, né? Que tem os colchetes, chaves e parênteses. Aqui não. Em algoritmo a gente não tem chaves e colchetes, a gente tem apenas parênteses. Então, para você agrupar as operações, a gente não utiliza mais, ó. Repara que a gente não utiliza o colchete, utiliza agora parênteses. Aqui a chave, a mesma coisa, ó. Tá? Então, fica essa observação, né? Colchetes e chaves não existem algoritmos, apenas parênteses para agrupar as operações que devem ser realizadas dentro do nosso algoritmo. Ó, raiz quadrada, né, já entra aqui aquele operador raiz Q. E como eu falei para vocês,
convencionalmente na matemática a gente escreve, por exemplo, média igual aí a parênteses, primeira nota mais segunda nota, soma e divide por 2. Aqui não, ó, tá? Essa fórmula ela passa a ser escrita assim, média, e a gente tem mais um operador. Esse aqui é chamado de operador de atribuição, tá? Aqui a gente tem um sinal de igual. Aqui em algoritmo é essa setinha, no caso do Visual G, tá? Em algumas linguagens é 2 pontos igual ou só igual. No caso do Visual G, para você atribuir o resultado de uma certa expressão, a gente utiliza o operador de atribuição, que é essa seta virada para esquerda, tá certo? E repara o seguinte, ó, nota 1, nota 2, ó, parênteses aqui, parênteses, e você não tem como escrever essa barra, é tudo inline, numa linha só, então barra 2. Em relação às constantes π, ó, esse símbolo não tem também não tem visualmente, simbolicamente nos algoritmos. Então a gente utiliza a área, tá, um exemplo, uma variável chamada área. O sinal de igual aqui, ó, passa a ser de atribuição. O valor de π você declara uma variável chamada π, aí raio, ó, e eleva ao quadrado, utilizando já os operadores. Aqui salário, ó, novo salário é, sei lá, 10% do salário antigo. Então novo salário, declara a variável corretamente, ó, não pode ter espaço. Repara que tem um espaço aqui, ó, e tem acento, não pode. Em algoritmo você tem que declarar a variável adequadamente. Então novo, underline salário, vai receber, ou a gente não fala igual, né? Vai receber, né? 1.10, repara que a vírgulazinha, ó, aqui a gente substituiu por ponto, né? Nosso sistema decimal francês, sistema internacional. Aí multiplica pelo salário antigo. Raiz quadrada igual a... Raiz quadrada vai receber raiz quadrada de 1000 dividido 4. A gente cria uma variável chamada raiz quadrada, ó, tá? De acordo com as regras de criação ou de nomenclatura de variáveis, e aplica lá aquele operador de raiz quadrada. Lembrando o seguinte, aqui no algoritmo é processado da direita para a esquerda. Então essas expressões da direita são realizadas primeiro e depois elas são atribuídas à variável média, tá? E lembrando outra coisa também, no caso de expressões numéricas, o computador faz a conta dos parênteses mais internos e vai saindo para os mais externos, até fechar a resolução das expressões. Continuando, né, os operadores relacionais. Tá? Então são utilizados em expressões lógicas, lembrando lá do tipo de dado lógico, né? A gente falou que ia expandir um pouco, né? Ficamos de expandir um pouco o conceito. Então aqui já é um segundo passo para entender melhor os tipos de dado lógico. Então assim, operadores relacionais são utilizados em expressões lógicas para se testar a relação entre dois valores do mesmo tipo, retornando verdadeiro ou falso. Então os operadores relacionais, tá? Eles são semelhantes aos da matemática, só que com algumas diferenças. Então, para dizer que um número é igual a outro, você utiliza o sinal de igual, né? Então 7 é igual a 7, isso retorna um valor verdadeiro ou falso, né? Então 7 é igual a 7 é verdadeiro, tá? Retornou um valor lógico ou booleano. Lá na matemática a gente utilizou isso aqui para indicar que algo é diferente de outro, né? Então aqui no Portugal não tem como representar esse símbolo, então é sinal de maior com o de menor. Então 10 é diferente de 10, é falso, né? Então retornou um valor falso. O maior que se mantém igual ao da matemática, 10 é maior que 20, é falso. Lembrando, galera, operadores relacionais eles sempre retornam um valor booleano ou lógico, né? Seja ele verdadeiro ou falso. Menor que também se mantém, ó. 100 é menor que 1000, é verdadeiro. O sinal maior que na matemática é assim, né? Só que em algoritmos a gente representa maior, aí do ladinho um sinal de igual. Maior ou igual a, né? Então 1234 é maior ou igual a 1234, é igual, né? Então é verdadeiro. O menor também, ó, na matemática é aquela forma lá, tá? Aqui não, é o sinal de menor que tem no teclado e mais o sinal de igual que também tem no teclado, nosso teclado.
Então 1.25 é menor ou igual a 2.25, é verdadeiro, tá certo? Então aqui são os operadores relacionais. Não percam aí o fio da meada, né? A gente falou dos operadores aritméticos, né? Mais, menos, divisão, o módulo, e aqui os operadores relacionais. Eles comparam, né? Fazem comparações entre dois tipos de dados, entre dois valores de dados do mesmo tipo, tá bom? Então observar que a ideia matemática se mantém, mas a representação não, né? Então tomem cuidado com isso quando a gente estiver elaborando os nossos algoritmos. E finalmente a gente tem os operadores lógicos. Galera, não confundir o operador lógico com tipo lógico, tá? O tipo de dado lógico. O operador lógico, e a gente vai deixar mais claro mais na frente, eles são operadores utilizados quando há necessidade de serem testadas duas ou mais condições dentro de um algoritmo simultaneamente. Tá? Então os tipos são aí, os operadores lógicos são esses aqui, ó, a negação. No Visual G, o operador lógico é o não mesmo, tá? Não. O i, o ou e o show, né? Ou o exclusivo, tá? Essas tabelinhas aqui a gente vai deixar para explicar mais na frente quando estiver falando de tomada de estrutura de tomada de decisão e de repetição, tá? Então guarda um pouquinho, por hora só vocês devem ter em mente que existem esses operadores, e eles vão ficar mais claros quando mais bem claros quando a gente estiver falando das estruturas de tomada de decisão, tá certo? Então só mais um item aqui, né? A precedência, né? A precedência diz respeito a como a máquina vai executar os cálculos, né? Então, no caso, os elementos de maior precedência são os parênteses, tá? Em seguida é o operador de negação. Aí logo em seguida a radiciação, né? E a raiz. O próximo é a multiplicação, a divisão e o operador de módulo. Aí na sequência, subtração e adição. Descendo também na sequência, né, de menor precedência, os operadores relacionais. Em seguida, os operadores relacionais de igualdade diferente. E depois os operadores lógicos e ou. Tá? Isso aqui na resolução de expressões. A gente vai deixar mais para frente quando estiver também já desenvolvendo algoritmos propriamente dito. Mas tenha em mente essa tabelinha de precedência. Porque assim, lá na matemática, só para dar uma adiantada, quando você vai resolver uma expressão numérica, tá? Primeiro você realiza o que está dentro dos parênteses mais internos. Aí, uma vez dentro dos parênteses, você vai ver quais são as operações que devem ser realizadas, tá? Então nesse caso aqui, a gente realiza sempre primeiro as potenciações e radiciação, né, que é a raiz quadrada. Em seguida, multiplicação e divisão. E por último, subtração e adição, tá? Na ordem que aparece. Então, mantém essa mesma regra lá da matemática que a gente aprende na quinta série. Tá certo? Então a gente vai ficando por aqui e já a gente já começa a trabalhar com a programação propriamente dita. Tá? E dúvidas e sugestões podem mandar via WhatsApp e pelo fórum no site. A gente se vê na próxima.